Boa noite, professor. Meu nome é Rêmulo Garibaldo Léo Patrício, do primeiro semestre do curso de Direito da Faculdade Metropolitana do Cariri. Me dirijo à professora do professor Felipe Macedo, da disciplina Filosofia, e vou trazer um resumo aqui do livro que ele propôs à leitura, um livro de Platão, A República. Livro muito bom, gostei muito da leitura que tive do mesmo e fiz aqui um breve resumo do que se trata, né? Dos tópicos que esse livro traz, da história, que tem mais de... tem vários séculos aí, né? Mas mesmo assim é um livro que, com o passar do tempo, não perde se eu posso falar assim, a magia, né? De quem lê, não se interessar por capítulo que vem, né? Então, o livro é baseado em capítulos, né? E diante desses capítulos, eu fiz aqui um resumo diante dos capítulos e vou passar aqui a minha compreensão como, como leitor. Vou começar aqui pelo livro 1, né? Que ele começa pelo livro 1 e eu fiz um breve resumo de cada livro, que são divididos em livros, como se fossem tópicos, né? Capítulos. Então, o livro 1, A República, é um diálogo, certo? Que ele indaga a respeito do verdadeiro sentido da justiça, da constituição da melhor sociedade possível, cuja a ideia principal desse diálogo é a formação do homem justo, a formação do homem justo. E quando você vai lendo capítulo por capítulo, você vai tendo uma melhor compreensão do que realmente é esse diálogo, né? Aconteceu numa cidade. Ele apresenta também uma forma de governar que atenda a todos, e para isso era necessário esclarecer o que é justiça em si. A sua principal teoria desse livro 1 está baseado no idealismo platônico, que é a mais marcante na obra. Esse pensamento que se chama idealismo platônico, certo? A base principal são as formas puras, imutáveis, obtidos pelo intelecto, né? Pelo intelecto da pessoa de Aristóteles, né? Foi o autor. No livro 1, durante a fala, ele ressalta que a injustiça enfraquece a relação entre o cidadão, certo? Entre o cidadão e a política. A injustiça enfraquece essa relação entre o indivíduo e a política, né? A política no modo geral, das suas relações entre a sociedade e os indivíduos, né? E eu fiz aqui algumas perguntas relacionadas a esse tópico, né? Qual a melhor forma de governo para Platão? Para Platão, ele acreditava que a sofocracia, que só poderá governar quem contemplou, né, a ideia do bem. Assim, o regime se constituiria no regime ideal, certo? Ele acreditava nesse sistema de governo chamado sofocracia, não é isso? Sim. Então, aqui o resumo continua no livro 2. No livro 2 existe um diálogo entre Glaucon e Sócrates, né? Já uma palavra entre Glaucon e Sócrates. De provar que o homem justo é melhor do que o injusto, certo? O Glaucon fala para Sócrates
que o homem justo é melhor do que um injusto. Isso que ele quer dizer o quê? Que são divididos em três partes nesse livro 2. A parte 1 ele relata a origem da natureza e justiça. O segundo tópico indica que a justiça é necessária. A terceira, ele tenta provar que a vida do injusto é menor do que a do justo. Certo? Ele contradiz com o primeiro tópico, né? Se contradiz não, ele fala apenas o inverso, né? Que a primeira que ele fala que o homem justo é melhor do que o injusto. E aqui é como se fosse querendo uma resposta da primeira dicção que o Glaucon fez a ele, né? Então, no livro 3, esse diálogo foi sempre aumentando o maior número de pessoas, né? Cada um colocando seus, pode-se falar assim, seus ideais, né? Cada forma de pensar de cada um. No livro 3, Sócrates, Adiamanto e Glauco começam a pensar na organização do estado ideal. Certo? Como seria esse estado ideal? Para ele, era para ser dividido em três classes. A primeira classe era para ser composta entre os artesãos, certo? E comerciantes. Que esses são esses dois tipos de posso dizer assim, de gênero, né? Os artesãos e os comerciantes são posso dizer assim, a base, né? Que é para sustentar o sustento das coisas, do capital, do trabalho, né? A segunda classe era para ser composta por guerreiros. Estes que são pessoas que irão cuidar das questões administrativas, né? As questões administrativas. Você vê que nessas três classes, composta por primeira classe por artesãos e comerciantes, que seria a base, né? Pessoas ali que iam sustentar as coisas. A segunda classe por guerreiros, que ia cuidar das questões administrativas. E a terceira classe ele ressalta aqui ele pode ser formado pelos guardiões, que são aquelas pessoas que já que se dá um intelecto mais aprofundado, que cuidar do conhecimento e das razões da sociedade. É um livro muito interessante, esse livro 3 aqui. Confesso, um dos capítulos que mais até voltei umas 2, 3 vezes, porque eu quis realmente entender o que ele queria passar. No livro 5 é abordado o que se chama de 3 ondas da República. O que quer dizer essas ondas? A primeira onda é a onda que demanda a comunhão, uma comunhão entre bens e os governantes, que seria, que modo devem ser, esses bens e governantes tinham que ter a família e nem a propriedade privada, eles defendem isso, certo? A segunda onda, ele fala aqui que a segunda onda é a igualdade entre os homens e mulheres para governar, certo? Isso que naquela época as mulheres não tinham poder de decisão, mas para ele nessa segunda ele relata aqui que homens e mulheres teriam que estar aqui na questão da governança e estarem no mesmo paz de igualdade, né? Para governar. E a terceira onda é a defesa do rei filosófico. O que ele quis dizer com isso? Pois a cidade só seria justa se os reis fossem filósofos, fossem pensadores, né? Como ele era, né? Porque só assim ele ia poder atuar de uma forma justa, pode-se dizer assim, né? De uma forma justa para todos. Se esses governantes fossem filósofos, né? Fossem filósofos. No livro 6, aqui eu fiz um resumido do livro 6 e 7. O livro 6 e 7 fala da noção do belo. O que quer dizer isso? Ele direciona sobre o que seria de fato o saber do filósofo. O
que passa na cabeça do filósofo com o passar do tempo da República, que é um diálogo, né, que seria a República, e o que queria tem que acontecer com a cabeça desse filósofo, né? E para isso eles citam 3 conceitos de república. O primeiro conceito ele fala dos domínios da realidade. Isso quer dizer que são os conhecimentos do mundo, né? Do mundo contemporâneo, que na época eles queriam que chegasse a esse ponto, não é isso? A segunda imagem, ele quer passar a imagem do seguinte, que a linha é a comparação entre o bem e o mal. Para Platão, que diz que é possível no mundo explicar o que é bem e diz. Tem uma frase aqui que eu até grifei, que ele diz o seguinte: o bem é para um mundo inteligível e que o sol é para um mundo sensível. Certo? No livro 8 e no último, ele faz uma reflexão das formas de governo. Aqui ele já está bem à frente de uma sociedade justa, né? Vamos dizer assim, que ele diz que como que o sistema de governo tinha que ser, certo? E ele associa que cada tipo de governo é para um tipo de homem, pois a degeneração está associada aos vícios e paixões do homem. Que cada sociedade tem não posso falar com outras palavras aqui, cada sociedade tem um governo que merece, né? Um governo que merece. E aqui ele cita os tipos de governo: a timocracia, a oligarquia, a democracia e a tirania, certo? A timocracia é o governo dos militares, marcado pela disciplina, pela questão da rigidez, certo? Pela questão da rigidez. O governo da oligarquia, que era o reino de liberdade absoluta, né? Que era a questão consanguínea, que a pessoa só poderia ter o acesso a tal poder se fosse a questão hereditária, certo? Na democracia, que é a que a gente vive hoje, e na tirania, né? Eu deixei esse último tópico aqui, porque essa tirania aqui é como se fosse um poder um poder do ditador, né? Do ditador. Posso usar essas palavras aqui, a tirania, né? Então, gostei muito do livro. Essa é a minha reflexão. E tenha uma boa noite.